Olá pessoal, aqui é o Kleber Awad. Nós vamos agora nessa próxima aula fazer o lançamento de vigas e de lajes. Vamos fazer um consenso de dados e fazer o processamento global. Anteriormente nós importamos a arquitetura do AutoCAD para o TQS, fizemos o lançamento dos pilares, ok? Então nós vamos aqui para o TQS, vamos lançar vigas de 19 por 40, porque eu tenho aqui vãos de 4,5 metros, 4,30, 3,55. Nós vamos uniformizar o vigamento. É importante padronizar porque a gente evita muito recorte de forma quando a forma chega lá na bancada, né? E é importante essa padronização. Conforme a gente já tinha visto antes, baixe ferramenta de pilares, baixe ferramenta de vigas, baixe ferramentas de lajes, fundações, escada e assim por diante. Agora nós vamos fazer o lançamento das vigas através da baixa ferramenta de vigas. E a gente vai ver que é a mesma filosofia do lançamento de pilares. Eu vou escolher a seção. No caso aqui, 19 por 40, né? Caixas símbolos nos vãos, eu tenho, se eu for considerar que eu tenho um pé direito 3 metros, que eu tenho 40 centímetros de viga, eu vou ter aproximadamente 2,60 metros de altura. Se eu fizer o cálculo, conforme nós fizemos esse cálculo lá na aula de concepção estrutural, pré-dimensionamento e cargas, vai dar em torno de 700 kg por metro quadrado, aqui está em toneladas, 0,7 toneladas por metro quadrado, ok? Então aqui, para o lançamento de vigas, a gente tem 3 opções: pelo eixo, pela face esquerda. Eu vou explicar cada uma delas na hora que eu for fazer o lançamento. Mas a primeira que eu vou lançar pelo eixo, né? Eu tenho aqui viga, eu tenho aqui. É importante, pessoal, o Shift F10 é o ortogonal ligado. É importante trabalhar sempre com o ortogonal ligado. Eu venho aqui eixo a eixo, fiz o lançamento da minha viga. Vou fazer aqui renumeração. Eu tenho viga 1. Aí eu tenho a possibilidade de lançar também pela face esquerda e face direita. O que é isso? É o seguinte, pessoal, quando eu faço o lançamento das vigas, sempre que eu for lançar vigas, para ficar tudo certinho conforme eu mando o projeto lá para a obra, eu sempre lanço da esquerda para a direita, como eu fiz aqui, e de baixo para cima. Então eu venho aqui, vou lançar uma viga aqui, face esquerda. Então, por exemplo, o que é face esquerda? Então eu tenho aqui, vou lançar de baixo para cima, a face esquerda é essa, a face direita é essa. A face esquerda eu venho aqui e venho aqui até o final do pilar, lancei minha viga. Okay? Vou lançar agora pela face direita, só para ficar como exemplo, eu venho aqui, ó, face direita, que é essa, tá vendo como é que encaixa certinho? Face direita, face esquerda, eixo. Essa aqui, só para a gente fixar mais, vou lançar pelo eixo. Pelo eixo, eu venho aqui no eixo. Eixo do pilar. Pronto, tá lançado. Viu, pessoal? É muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. O que acontece é o seguinte, quando eu tenho o AutoCAD, ele é uma ferramenta que eu não tenho os parâmetros, né? O TQS não, o TQS ele trabalha com ferramentas paramétricas. Eu tenho uma viga de 19 por 40, uma viga de um pilar de 19 por 19 e assim sucessivamente.
eu vou obtendo as informações para que eu possa fazer o cálculo estrutural. Eu venho aqui agora em base visual altura, que eu preciso mudar aqui, ó. Essa viga vai ser de 14, 12,40, e aqui no caso, como a espessura é menor, lembrando lá daquela aula de cargas, 0,5. Ok. Agora aqui eu vou lançar pela face direita. Isso, pessoal, eu que escolho como é que eu vou lançar, né? Então eu tenho aqui, encaixo certinho. Pronto, já fiz o lançamento de todo o meu vigamento. Eu vou dar eu vou reenumerar aqui só para ficar de acordo com o que a gente manda para a obra, V1, V2, V3, V4, V5, ok? Agora o próximo passo que nós vamos fazer é de inserir as lajes através de barra de ferramenta de lajes. Então eu venho aqui, percebe que a filosofia é a mesma. Eu venho aqui, identificação, seção, carga, 8 centímetros. Eu vim aqui, carga principal permanente. O peso próprio, pessoal, o próprio TQS já fornece automaticamente. Eu preciso preocupar só com uma carga permanente. Vamos supor que eu tenho um telhado aqui de cerâmica. Ele pesa 150 kg por metro quadrado, ou seja, 0,15 toneladas por metro quadrado. Uma carga acidental aqui de 0,1 para revestimento, ou vamos dizer, uma pessoa subindo lá no telhado, vou deixar 0,1. Ok? Às vezes costuma colocar material na laje só para ficar bem tranquilo isso aqui. Ok. Agora eu venho aqui, vou fazer o lançamento da minha laje. Inserir, né? Eu vou inserir aqui, eu posso inserir aqui, que eu posso escolher, mas geralmente a laje 1 ela vem nessa posição, a laje 2 vem nessa posição. Inserir uma laje nova na planta de formas. O TQS te dá uma diretriz aqui embaixo do que você tem que fazer. Primeira coisa que eu vou fazer é inserir um ponto na laje. Depois ele vira para mim e fala assim: localize uma linha na direção principal. O que acontece é o seguinte, vamos lembrar lá daquelas tabelas de cálculo de laje. Geralmente a gente calcula para que a laje ela esteja na menor direção. Tá? Nós vamos armar, significa que aqui nós vamos armar essa laje na menor direção, que é 4,30. Aqui está mais ou menos quadrado, né? Não faz muita diferença. Então eu tenho aqui, eu venho aqui novamente, um ponto na laje e escolho a direção principal, que é essa aqui, ó. Ok? Vou renumerar essas lajes. Vai ficar tudo certinho. Pronto. Então, feito isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá nas fundações. Fundação. Eu já copiei, já deixei pronto aqui. Mas se eu quisesse fazer diferente, só para ficar bem didático, então a gente pode fazer o seguinte, é importante mostrar isso: modelo, planta, copiar a planta. Mas qual planta que eu vou copiar? A existente, cobertura. Eu venho aqui, copio. O que acontece aqui é o seguinte, que eu não tenho no livro de fundação as lajes. Eu venho e apago. Tá? Aí eu estou com o meu projeto completo para me fazer o meu cálculo estrutural. Mas antes de fazer o cálculo estrutural, deixa eu ver aqui, ó. É conveniente que a gente não deixe esses ciclos aparecerem, porque eles vão informar que esse trecho aqui está em balanço.
Então é importante deixar todos os ciclos dentro do perímetro da estrutura. Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, vou fazer só como exemplo a cobertura, que tem mais elementos. Vou aqui, modelo. Vocês observem que aqui no modelo eu tenho muita coisa que eu posso fazer. Editar o design do edifício, planta, nós já trouxemos a referência externa, nós já copiamos a planta, agora vamos fazer consistência de dados, ok? Consistência de dados. Ele fala, tá vendo? Ele está dando um aviso aqui, que esse trecho aqui é extremamente curto. Então, eu fiz a modificação lá na fundação, mas eu não fiz aqui, vou fazer agora. Às vezes é importante dar esse tipo de erro, porque a gente já vai eliminando isso de cara. Pronto. Então, vamos lá. Então, o que é consistência de dados? Consistência de dados o programa vai verificar se os vínculos estão corretos, se eu não tenho nada em desacordo com o que eu preciso fazer no projeto. Né? Então, ele vai analisar toda a vinculação como ele fez aqui agora. Então, vamos lá, de novo, modelo, consistência da planta, consistência de dados. Agora ele está me informando aqui que não há consistência. Nem aqui, vamos ver aqui, fundação, modelo, consistência da planta, consistência de dados. Ok? Não há. Então vamos agora. O próximo passo, pessoal, é fazer o processamento global da minha estrutura. Ok? Então vamos lá. Fechar aqui, salvar. Agora eu venho aqui, processamento global. O que quer dizer isso? Eu vou fazer o processamento global através de grelhas e porte espacial. Então eu venho aqui. Em resumo, ele vai calcular minha estrutura e vai gerar os desenhos também. Ó. Gerar desenho de forma, que eu preciso para mandar para a obra. Grelha já está aqui sinalizado, porte espacial, lajes, esforço de desenho. Vou pedir para... esforço de desenho, tá? Vigas, poderia ter a opção de fazer pelo processo simplificado, que dá a mesma coisa, não tem problema nenhum. Vigas, dimensionamento, detalhamento, desenho, dimensionamento, detalhamento, desenho. A gente poderia também só processar os esforços e deixar processar esforço e armadura depois. Mas geralmente eu gosto de processar tudo, porque é o programa que vai fazer, a gente não perde tempo. Ok? Então vamos lá. Ok. Ele está processando, tá vendo? Ele está lendo meu projeto, está fazendo a transferência dos meus elementos para a grelha. Quando ele fizer a grelha, ele vai jogar as informações de grelha para as vigas, né, no porte espacial, claro, e depois vou fazer também, vai jogar as reações das vigas nos pilares do porte espacial. Então eu tenho aqui, eu vou deixar para fazer o comentário desse deslocamento horizontal alto no pórtico, porque o TQS ele analisa, ele foi projetado para analisar edifícios altos. E aqui eu vou explicar isso mais na frente, quando a gente estiver falando de estabilidade global e gama Z, deslocamento gama Z. Não se preocupe com isso aqui no momento, ok? Então, ok. Então eu vou analisar o que o programa fez. Ele começou a preencher essas janelinhas aqui, ó. Por exemplo, pilares. Então ele dimensionou os pilares. E já faz o arranque também, tá? Vamos lá. Então eu tenho aqui 4 diâmetro 16, tá vendo? Já começou a dimensionar os pilares. P2,
P3. É claro que aqui a estrutura é muito simples, eu não vou ter pilar que não vai passar. O que acontece é o seguinte, quando eu tenho algum pilar que não passa, ele mete uma charge, uma tarja vermelha aqui, forma que dimensionamento não foi possível. Então nós fizemos aqui a verificação dos pilares. Vamos ver o nosso vigamento. Aqui, ó, vigas, desenhos, ok? Ele dimensionou e desenhou todas as vigas. A gente tem um ganho de produtividade muito grande quando a gente utiliza o programa TQS ou outros tipos de programa, né, similares ao TQS. Mas aqui nós estamos tratando do programa TQS, ok? Então, aqui na próxima aula eu vou mostrar como é que a gente transforma essa armadura negativa que está aqui, jogando ela para cima. Onde é que a gente vai para fazer isso, ok? Mas por enquanto a gente vai fazendo o projeto passo a passo, tá? E é importante, pessoal, que vocês pratiquem bastante. Vou deixar aqui o arquivo desse projeto, né, para que vocês possam praticar. Ele já dá também os estribos, tá vendo? Armação positiva, negativa, uma seção aqui, um corte. É muito bem detalhado o projeto do TQS, ok? Agora aqui só para a gente ver, analisar, cobertura, vamos ver aqui, começar a analisar aqui o grelha, né? A gente vem aqui em grelha, tá vendo? Uma caixinha aqui, ó, grelha TQS, aqui a gente tem a forma TQS, a gente tem aqui o porte TQS, grelha, tem a laje, tem as vigas, né? Tem os pilares, tem fundação, escada. Para cada item que a gente utilizou lá no modelador, a gente vai achar esse mesmo ícone aqui, ok? Então a gente vem aqui, análise de flechas. Grelha, pessoal, é estado limite de serviço, ok? Então vamos analisar aqui flechas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui e fazer isso aqui, ó. Ajustar esse comprimento aqui da laje. Como ela está armada nessa direção, todas duas, então o que aconteceu aqui é o seguinte, que as flechas elas ultrapassaram o limite. As vigas não, mas as lajes ultrapassaram alguns, né, os limites de norma. E a gente vai fazer, como é que a gente vai resolver isso na próxima aula, ok? Não se preocupe, que a gente vai fazer tudo passo a passo e vocês, à medida que a gente for avançando, as coisas vão ficando mais claras, ok? Então é isso, até a próxima aula.